Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é se é pecado ou não conversar com espíritos. Sim, gente, super polêmico, super delicado. Cada religião fala uma coisa diferente e hoje eu vou compartilhar com vocês as conclusões que eu cheguei depois das coisas que eu estudei. Eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, você deixe seu like, se inscreva no canal para receber notificações quando eu postar mais vídeos e também deixe seu comentário aqui embaixo, porque o comentário e o like dá engajamento, que faz com que o nosso vídeo apareça para mais pessoas. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui de hoje porque essa é uma dúvida que eu tinha e eu também já lutei internamente muito com questões como essa, porque a gente sabe que muitas religiões, só de se pensar em, meu Deus, receber uma mensagem de espíritos, vai direto queimar no fogo do capiroto, né? É isso que alguns falam, o tal do fogo eterno. E aqui eu vou falar para vocês as coisas às quais eu cheguei à conclusão. Teve uma época na minha vida, eu fui criada dentro da Igreja Católica, né? Fiz toda a minha catequese, todos os estudos lá, crisma, primeira comunhão, até batizei a minha sobrinha dentro da Igreja Católica, gente. Então, eu tenho uma história muito longa com essa religião específica, porém também já participei de outras religiões. Eu estudei muitos anos no colégio adventista, já fiz parte de grupo da igreja presbiteriana, né? Então, esses conhecimentos que eu carrego comigo hoje são tipo um mix de tudo que eu já vivi, porque eu já vivi todos os lados, literalmente, né? E realmente eu percebi que enquanto eu tentava fazer com que as coisas na Bíblia fizessem sentido para mim, aquilo era muito confuso dentro da minha cabeça. Porque a própria Bíblia se contradiz em vários aspectos, né? O que eu cheguei à conclusão recentemente é que muito do que tá lá, tem até uma parte em Deuteronômios que ele fala assim, analisai todas as coisas e retendes o que é bom, né? E sempre devemos analisar e levando em consideração o contexto histórico, levando em consideração também que a pessoa que está escrevendo, ela tem a opinião dela, né, a respeito de determinados assuntos. E mais para frente, né, quando eu entrei em contato com a doutrina espírita, eu entrei em contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas das questões que para mim eram extremamente confusas começaram a fazer mais sentido. Como, por exemplo, uma delas, falar com espíritos. É pecado ou não é? Você vai ir para o capiroto ou não se você fizer isso? É errado, né? E por aí vai. E a gente tem realmente que no Antigo Testamento, uma das leis mosaicas era contra, né, a comunicação entre os dois mundos, né? A comunicação intradimensional, né, entre os encarnados e os desencarnados. Sim, então, antes da vinda de Jesus, era considerado como algo errado. Acontece que mais para frente eu vou falar para vocês como que é hoje o meu entendimento da Bíblia em si. Eu acho que tudo lá tem muita relevância, você vai tirar muitas lições de vidas muito boas, né? Porém, a gente sempre tem que considerar a evolução dos povos daquela época. E uma coisa que o Allan Kardec fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é que temos que considerar que as pessoas há 5.000 anos atrás, na época de Moisés, gente, era em torno de 5.000 anos atrás, elas eram pessoas mais brutas. Sim, uma das leis do universo é a lei do progresso e tudo progride, inclusive a humanidade.
Então, a humanidade de 5.000 anos atrás era uma humanidade muito mais bruta do que a humanidade de hoje. E de 5.000 anos atrás era mais bruta do que da época de Jesus. Uma das misericórdias divinas também é não forçar coisas para as quais a gente não está preparado. Por exemplo, você não vai pegar uma criança de 5 anos e falar para ela, não, você precisa conhecer a verdade sobre a vida, e você joga ela lá dentro da Cracolândia e fala aí, ó, olha o jeito que é as coisas de verdade. Você não vai fazer isso com uma criança de 5 anos porque ela não está preparada para assimilar aquela informação. Tanto que temos hoje muitas pessoas, às vezes, quando se deparam com informações reais e muito drásticas, elas acabam se chocando tanto que elas entram em depressão, elas ficam revoltadas e por aí vai. Então, uma das misericórdias divinas é nos informar das coisas as quais a gente está preparado para saber. Sim, gente. Então, na época de Moisés, as pessoas não estavam preparadas, por exemplo, para saber sobre física quântica. Imagina você tentar explicar a tecnologia que a gente tem hoje, aparelho celular, carro elétrico, avião, para uma pessoa de 5.000 anos atrás. Ela vai pensar, é magia negra. Acontece que é evidente que as pessoas na época de Moisés não estavam preparadas para saber, por exemplo, que nós somos espíritos imortais e que nós reencarnamos e que existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual nada mais é do que como se fosse outra dimensão, e que as coisas que acontecem lá acontecem simultaneamente no mesmo espaço que o daqui, só que a gente não tem acesso, a gente não consegue ver, né? E quando você não entende essas coisas, realmente você tentar se comunicar com o mundo espiritual pode ser meio arriscado. Meio arriscado em que sentido? Qualquer espírito pode se comunicar com você. Se você só começa a se comunicar, né? Vamos supor que você conseguiu uma forma de se comunicar com os espíritos, mas você não entende da moralidade, porque se você não vive uma vida moral, você atrai também espíritos na mesma vibração que a sua. E os espíritos, eles falam também as coisas que eles acreditam. Muita gente acha que só porque desencarnou se tornou santo e agora sabe tudo. Não, gente, os espíritos, eles desencarnam, eles continuam sendo quem eles são, né? Em questões morais, em questões de conhecimento também. Não é porque ele desencarnou que ele vai saber muito mais coisa que você. E ele vai descrever as coisas da forma que ele tá entendendo ali, né? Então, por isso que também é muito arriscado você pegar uma comunicação feita ali e levar aquilo como verdade absoluta, né? É uma coisa que a gente vê acontecer muito, né? Até em textos da Bíblia, né? No Antigo Testamento também fala, isso trazendo de volta as questões bíblicas. No Antigo Testamento, né, na parte de Moisés, fala que não podia se comunicar com o mundo espiritual e tudo mais, não podia fazer a tal da bruxaria. Quando a gente pega os antigos profetas, né, eu lembro muito claramente, porque foi uma das últimas coisas que eu li do Antigo Testamento, sobre o Elias, né? Agora eu tô confuso porque eu li em inglês, né? Então é o Elias e o Elijah. O Elijah é o filho do Elias e naquela época dos reis bíblicos, né? Sempre antes deles fazerem alguma coisa, os reis de Israel, eles falavam para perguntar para os profetas antes, porque os profetas se comunicavam com Deus. E eu te pergunto, como que eles se comunicavam com Deus? E como que você sabe quem está se comunicando com Deus e quem não está? Enfim, aqui não é para questionar a fé de ninguém, gente. Mas eu acho um pouco contraditório isso aí. Você não pode se comunicar com o mundo espiritual. Ao mesmo tempo, os profetas eram aqueles que se comunicavam com o mundo espiritual. Só que quem dava autoridade para dizer que aquela pessoa estava se comunicando com Deus e que a mensagem que ela estava trazendo era uma mensagem de Deus, enquanto uma outra pessoa não era, né?
Eu não sei exatamente como que eles dividiam isso aí, mas eu estou aqui só para dizer para vocês, olha como isso é contraditório, né? Se não era permitido, eles se comunicavam com Deus como? E quem era Deus que falava com ele? Em algum momento você vai ver, o Elias, ele até faz uma projeção astral, sim, gente, fala que ele, durante a noite lá, ele entrou em espírito dentro do quarto do rei e escutou as coisas que ele disse lá na privacidade do quarto dele, as coisas que ele fez na privacidade do quarto dele, que só tinha ele lá. Na hora que eu li aquilo, eu falei, gente, Elias, né? Obviamente está fazendo uma projeção astral, para você ver o nível, né? E daí a gente tem o Novo Testamento. No Novo Testamento, gente, Jesus ele veio para esclarecer as questões que não estavam tão claras e ele também deixou claro que a tradição em si, ela é importante, mas o mais importante, né, tanto que quando ele foi perguntado quais são os mandamentos mais importantes, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas falam que sim, que outras que não, que a tradição tem que continuar sendo seguida, outras não, tanto que algumas religiões cristãs falam do advento do sábado. Ah, você precisa guardar o sábado, porque uma das leis mosaicas também é guardar o sábado. E outras falam que não é necessário mais, né? A Igreja Católica trocou para o domingo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem isso aí. Mas como que tantas opiniões diferentes baseado nos mesmos textos, né? Não faz sentido isso para mim. Mas na minha concepção, Jesus Cristo, ele veio assim, realmente dividir o joio do trigo. E ele falou: toda planta que meu pai plantou não será arrancada, né? E toda planta que não foi ele que plantou será arrancada. O que eu entendi com isso? Até na Bíblia, gente, a gente não pode considerar 100% de tudo que está ali totalmente correto. Porque se a gente olhar o Antigo Testamento mesmo, as pessoas eram até bem violentas, né? Qualquer coisinha era briga, e casava com mais de uma mulher, e tinha amante, concubina, não sei o quê. Você pegar tudo aquilo ali ao pé da letra, você vai se endoidar, que foi o que estava acontecendo comigo, porque eu falei, gente, mas então onde está a verdade? Aí que você entende, você tem que sim passar pelo filtro, o seu filtro pessoal. Vocês vão chegar na conclusão de vocês e vocês também têm todo o direito de negar as informações que eu tô passando aqui baseado nas conclusões que eu cheguei, né? E, aliás, as minhas conclusões são baseadas também em conclusões de outras pessoas que eu vi, que eu fui filtrando, que eu fui falando, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, não sei o quê. Mas, enfim, o que eu cheguei em consenso comigo mesma, que acabei percebendo que o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é o que parece estar mais correto. Que fala sobre a gente sempre levar o contexto em consideração. E sobre falar com o Espírito, gente, a gente tem Jesus Cristo consultou os Espíritos, sim, gente. Você pode ir lá, pega a sua Bíblia, Novo Testamento. Agora eu não lembro a passagem, mas vocês podem encontrar aí o número da passagem no Google, que Jesus Cristo, no topo do monte, ele conversou com o espírito de Elias e de Moisés. Sim, gente, o Jesus Cristo, ele consultou espíritos antes do dia fatídico, né? Que seria o dia da crucificação dele. Mas ele vai no topo desse monte e ele conversa com o espírito de Moisés e de Elias. E lembrando que em outras passagens da Bíblia, Jesus menciona que João Batista era o Elias reencarnado. Então, aquele espírito que ele estava conversando era Elias, que também foi João Batista. Porque essa conversa que ele teve no topo do monte também foi após a morte de João Batista. Para quem não lembra, ele teve a sua cabeça cortada fora, né? E em outras passagens, eu fiz aqui um vídeo no meu canal sobre o que Jesus falou sobre a reencarnação. Em diversos momentos ele comenta sobre como João Batista era o Elias que retornou, que havia retornado. E os discípulos perguntaram para ele:
mas você não disse que o Elias iria retornar antes que o Messias viesse? Ele fala: pois eu digo que Elias já voltou e vocês não o reconheceram. E nesse momento perceberam que ele estava falando de João Batista. Está escrito isso lá, né? Quando eu não lembro o versículo, mas eu lembro mais ou menos o que é, eu digito no Google e ele vai mostrar o versículo. Então, eu peço que se vocês queiram conferir, né, você escreve no Google, ele vai mostrar em qual versículo que tá, mas você encontra no livro de Mateus, no livro de Lucas, nos 4 primeiros evangelhos você vai encontrar essas passagens. Aí eu trouxe aqui também uma passagem do livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade. E aqui diz assim: sim, aprovou Aulus Prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz, há muitos séculos, detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas da fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios, a benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. O que ele quer dizer aqui, né? E mais lendo o capítulo completo. O cristianismo, em algum momento, ele foi deixando de lado a simplicidade da doutrina cristã e dos ensinamentos de Jesus e acabou voltando-se para questões exteriores, né? Questões de tradição, digamos assim. E a gente vê isso dentro das igrejas hoje. Aqui não é para falar nem que uma está certa ou errada. Porém, a gente vê que em muitos locais as pessoas deixam os ensinamentos de Cristo de lado e se apegam muito mais às formas, né? Seja, né, guardar um sábado, não comer os alimentos que está escrito na Bíblia que não é para comer, e as mulheres usarem cabelo comprido, não poder usar calça, e em outros locais, né, é preciso se confessar, é preciso se batizar quando nasce, e é preciso isso, é preciso aquilo, e milhões de regras que você se vê assim, perdido. Você fala assim, mas se eu acreditar nessa religião, quer dizer que todo mundo daquela outra vai queimar no inferno. Vocês já se viram assim? Porque uma vez eu me deparei com isso aí, eu falei, mas pera, se essa pessoa, esse pastor, esse padre que tá aqui na minha frente falando, se o que ele tá falando é verdade, quer dizer que todo mundo que é da outra religião vai direto pro inferno e vai queimar eternamente? E se a pessoa nunca teve contato com o cristianismo? E se é uma pessoa na China que foi criada dentro do budismo e que ela não sabe nem quem é Jesus Cristo? Eu tenho uma amiga, gente, aqui, quando eu trabalhava em Londres, uma menina chinesa trabalhava comigo. E no Natal, a gente comemorando Natal aqui, ela me perguntou, mas por que vocês comemoram o Natal? O que é o Natal? Eu olhei para ela e falei assim, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Ela, mas o que Jesus Cristo fez? Ela não sabia quem era Jesus. Ela simplesmente já tinha ouvido falar, mas não fazia ideia de quem era Jesus. Agora você vai me falar que ela vai pro inferno só porque ela nunca teve contato com uma cultura cristã? Nunca teve alguém para explicar? Obviamente eu expliquei para ela quem era Jesus, o que ele fez, tudo mais. Mas, obviamente, isso aí, para ela, que ela foi criada, na realidade, nem dentro do budismo. Ela foi criada, mas sem religião nenhuma, né? Ela e a família dela. Então, aquilo para ela não fazia muita diferença. Ela, legal.
Só que ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa querida, ela é uma pessoa caridosa, ela cuida bem dos pais dela. Será que ela vai pro inferno eternamente? Nunca mais vai. Eu, particularmente, não acredito nisso. Não posso nem falar de acreditar ou não, porque eu sei que não é assim. Eu sei, depois que você entra em contato com a verdade, você também vai abrindo a sua mediunidade, como ele disse aqui, ó. A mediunidade, ela sempre existiu, mas hoje as pessoas têm mais contato. Como assim? As pessoas estão conseguindo mais facilmente contato com o mundo espiritual. Por quê? E, como ele disse, devido ao cristianismo ter se perdido ao longo dos anos, não dizendo que as igrejas estão certas, erradas, que elas fizeram bem ou fizeram mal, mas nós somos seres humanos ainda falhos, inclusive estamos encarnando no planeta Terra ainda porque estamos falhos. E a gente só está aqui ainda porque a gente tem muito a aprender, digamos assim. E, obviamente, as pessoas vão, fazendo as coisas conforme elas entenderam na época. Às vezes entenderam que aquilo era o melhor, né? E não é nem maldade. Vocês entendem isso? Às vezes uma religião que pegou ali um ensinamento e acabou meio que desvirtuando, levando ele para um lado que não devia. Não é nem maldade daquele pessoal que fez isso. É porque ali, na hora que eles leram, eles entenderam aquilo e acharam que seria o melhor. Tá entendendo? E outra coisa, né? A gente tem que ter uma linha de raciocínio, uma base. Porque se você ficar tentando achar sentido em tudo, você vai se endoidar. Porque você fica quem que tá certo, quem que tá errado, quem que tá falando a verdade, quem que não tá, né? Então, por isso que a minha base hoje é o espiritismo, especialmente os livros de Allan Kardec e os livros de Chico Xavier, especialmente os livros de André Luiz, porque de tudo o que eu entrei em contato com foi o que para mim fez mais sentido. E também, obviamente, quando se trata da Bíblia tradicional, o que eu considero como verdade absoluta, sem questionar, é as coisas que saíram da boca de Jesus Cristo. Sim, gente, eu já li a Bíblia, né, por completo, e o Novo Testamento, para mim, por exemplo, apóstolo Paulo, não, ele não era nem um apóstolo, na realidade, ele não chegou a conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Ele foi muito importante para a disseminação do cristianismo, e ele fez um papel excelente, porém ele tinha umas opiniões muito fortes a respeito de alguns temas que Jesus Cristo nunca mencionou, entende? Por isso que quando eu leio, eu valorizo o que ele falou, mas eu me pergunto, sim, isso aqui, Jesus Cristo não falou nada sobre isso? Logo, eu pego e tomo isso como verdade ou não? Então, as únicas coisas que eu tomo como verdade absoluta, sem nunca questionar, são as coisas que saíram da boca de Jesus Cristo, as coisas que ele falou. Amar o seu inimigo, não se preocupar com o dia de amanhã, cada dia com o seu mal. Temos também não julgar para que não ser julgado. Logo, eu tomo muito cuidado para não julgar, né, os meus amigos, às vezes mesmo que eu discorde deles. Quem pecou que atire a primeira pedra, né? Enfim. E o vídeo é especificamente sobre conversar com espíritos, então não considero que conversar com espíritos seja pecado em si, porém é sim uma questão delicada, especialmente se você tem a mediunidade e os campos abertos, você tem que tomar muito cuidado porque você atrai os espíritos que estão no mesmo nível vibracional que você. Isso pode comprometer a comunicação no sentido de que talvez espíritos que não estejam tão voltados ao bem resolvam se comunicar por meio de você. Por isso que se você tem mediunidade e você deseja se comunicar com o mundo espiritual, você tem que primeiro endireitar a sua conduta. Sim, gente, endireitar a sua conduta. Tem que entrar no padrão de vibração dos espíritos que você deseja que se comuniquem com você. Porque se você tá lá, né, vivendo uma vida totalmente umbralina, né, digamos assim, e não estou falando que é certo ou errado, estou falando que se você está vivendo uma vida totalmente umbralina, totalmente, né, desregrada,
o que você vai atrair são espíritos que estão ali na mesma vibração que você, que também gostam dos desregramentos, que também compartilham dos mesmos gostos que você, né? Por isso que temos que tomar muito cuidado. Mas não é algo que você precisa ter medo, porque todos nós somos espíritos. Sim! Todos somos espíritos. A gente só tá no corpo físico, tá entendendo? Depois vai, mas é perigoso, não sei o quê. É tudo espírito. É isso. Só existem espíritos e nenhum mal que não seja para você vai te atingir. Enfim, isso aqui é só para resumir sobre as questões, né, de conversar ou não com espíritos, é certo ou é errado. Você pode tomar a conclusão que você quiser, como da Bíblia. A única coisa que eu considero 100% verdade é as coisas que saíram da boca de Jesus. Jesus, segundo os discípulos dele que estavam lá com ele, conversou, né, com os espíritos de Moisés e de Elias. E por Jesus ter feito isso, eu não acho que seja uma coisa ruim, contanto que você filtre também as comunicações que você recebe. Obviamente, se você recebe uma comunicação e o espírito te fala para você fazer algo que vá contra os ensinamentos de Jesus, por exemplo, fala para você machucar alguém, para você fazer alguma coisa, às vezes contra si mesmo, alguma coisa de errado, você pode sim negar aquela informação e falar, não, isso aqui não é espírito bom, tá entendendo? O problema é quando as pessoas não filtram nada. E se tá vindo dos espíritos é porque é pra eu fazer, e é porque é coisa boa, e é porque é verdade. Não, você precisa filtrar. E, aliás, os seus mentores, eles nunca vão te falar para você precisa fazer tal coisa. Eles nunca vão falar isso para você. Eles também não vão te dar previsões do futuro, porque a gente tem que resolver nossos próprios problemas. Então, se vier um espírito e falar, você precisa fazer isso, e porque tal coisa vai acontecer obrigatoriamente com você, saiba que aquela comunicação provavelmente está vindo de um espírito não tão amigável ou não, talvez, numa vibração tão boa. Mas estudem, gente, estudem, leiam os livros do André Luiz. André Luiz é excelente. Com o André Luiz vocês vão entender tudo sobre o mundo espiritual. Leia Allan Kardec. E caso você tenha mediunidade, não fique com medo. Fique tranquilo, fique calmo, busque, né, centros espíritas e busque outras pessoas que também entendam sobre comunicação com o mundo espiritual, que você vai ficar bem, né? Todas as pessoas vêm com talentos diferentes. Às vezes você veio com esse talento da mediunidade para justamente ajudar outras pessoas. Então, você entender isso, você aprender a utilizar isso, com certeza vai ser benéfico para você e para os outros. E se você veio com esse dom, com certeza foi algo já combinado lá antes da sua reencarnação, para que você trabalhasse com isso, trabalhasse a favor disso, ajudando as outras pessoas. Mas, novamente, fica a critério de vocês, né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Uma das belezas do mundo é essa. Cada um faz o que quer. Sim, gente. Então, fiquem com Deus, fiquem em paz, deixe seu like, seu comentário, siga a gente aqui para mais vídeos e espero que vocês fiquem com Deus. Amém. Beijos.